A sua pressão aumenta quando você vai ao médico, quando você vai no consultório ou quando você vai ao hospital? Esse é o seu caso? Então escreve nos comentários, digita eu, para eu saber quantas pessoas passam por isso, porque é extremamente frequente e nesse vídeo eu vou te ensinar como resolver isso, como não cair nessa armadilha. Porque muitas vezes você recebe medicamentos, você recebe prescrição de remédios sem precisar, porque você tem o falso diagnóstico de uma pressão alta. Isso se chama hipertensão do jaleco branco. Não é brincadeira não, muitas pessoas dão risada quando eu explico isso, mas existe sim a hipertensão do jaleco branco. O que é isso? Quando a sua pressão aumenta somente no momento da consulta. Por quê? Muitas vezes você tem a liberação de alguns hormônios, como cortisol, adrenalina, você fica com a tensão dos vasos sanguíneos, você aumenta a tensão, e se a sua tensão arterial aumenta, o que acontece? A pressão sobe. Então, uma grande parte das pessoas, o que acontece? Elas não são hipertensas, elas não têm a pressão alta, mas no momento da aferição, no hospital ou no consultório, elas têm os valores aumentados. Muitas vezes até o diagnóstico de hipertensão, um falso diagnóstico. Antes de eu te ensinar como resolver isso, eu quero que você preste atenção nessas informações, são essenciais para você conseguir aferir corretamente a pressão. A número 1, não pode ter feito exercício físico em até 1 hora antes da medida. Número 2, não pode fumar ou ingerir bebidas alcoólicas em até 30 minutos antes da aferição. Número 3, tem que esvaziar a bexiga. Se você tiver com a bexiga cheia, pode falsear o resultado. O resultado pode vir maior do que realmente é. E a número 4, você precisa ficar em repouso, ou sentado, ou deitado, num ambiente tranquilo, 10 minutos antes de você realizar a aferição. E aí você vai me perguntar, e o aparelho? Qual aparelho é mais confiável? Você precisa ter o seguinte cuidado. Tem que ter a certificação do Inmetro. Uma maneira fácil de você verificar, de você saber se o aparelho que você está aferindo a pressão é um aparelho bom, é você levar no momento da consulta. O profissional treinado consegue avaliar isso. É extremamente importante você verificar o tamanho da braçadeira. Às vezes você utiliza um aparelho confiável, mas a braçadeira é muito grande ou muito pequena para o seu braço. O resultado vai dar alterado. Então, verifique o tamanho da braçadeira e a circunferência do seu braço para saber se está adequada. Na hora da consulta, o médico também pode te orientar quanto a isso, mas anote essa pergunta. Pergunte especificamente para ele sobre o tamanho da braçadeira, se está ok ou não. E como você vai escapar dessa armadilha? O que você vai fazer? Você vai realizar um controle de pressão. Como é esse controle de pressão? 5 dias antes da consulta, você vai aferir a pressão 4 vezes por dia. 2 vezes de manhã e 2 vezes à noite. O intervalo entre uma medida e outra vai ser de 2 minutos. Existe um mito que você não pode aferir a pressão depois, ou logo depois, mas se você esperar 2 minutos está tudo certo, não precisa se preocupar. Então, por exemplo, você acordou 8 da manhã, então você mede às 8, faz essa aferição, 2 minutos depois você mede novamente. No período da noite, vamos supor, 20 horas, não precisa ser exatamente no mesmo horário, ou 21 horas, você faz a aferição da pressão, 2 minutos depois afere também. E é muito importante você anotar os 2 números e também os batimentos cardíacos. Anota todas as medidas, não confia na memória do aparelho, porque muitas vezes o aparelho não marca ou outras pessoas também utilizam o aparelho e aí vai dar uma baita confusão. Então, faça num caderninho, tá bom? 5 dias, 2 medidas pela manhã, 2 medidas à noite. Dessa maneira você evita um falso diagnóstico. Os aparelhos, vocês perguntam, os aparelhos de punho ou de braço? Os aparelhos de braço são mais confiáveis, são mais precisos. Então, sempre que possível, prefira os aparelhos de braço. Se você não tiver acesso a um aparelho, se você não puder comprar, não puder ter em casa, você pode fazer aferições em farmácia, por exemplo. Ou quando você vai ao posto de saúde, fora da consulta médica, também é uma maneira de evitar essa armadilha. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de curtir. Também se inscreve no canal, clique em cima do sininho e ativa as notificações para sempre que eu postar, o YouTube te avisa, ele te envia uma notificação. Agora eu vou deixar uma sugestão, é um vídeo que eu falei sobre o colesterol
Você sabe os melhores e os piores alimentos para o colesterol alto? Nesse vídeo aqui eu explico, eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço!